Acontece. E aí, como é que estão as coisas? Estamos na lida, né? É? Eu tirei. É, eu tirei 5,6. Fui bem, fui bem, fui bem. No PNUA fui aprovado. E no coisa eu não fui, mas eu fiz uma pontuação muito boa. Se eu já tenho a minha pós, eu estava classificado. É, 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 é. É a primeira, né? É, é. Ah, não, não. É, é isso que é por isso que eu também, essas coisas, eu sempre falo assim, eu estou fazendo as coisas assim, então as coisas vêm acontecendo. E vai levando. E quando vê, não tem no lado, Deus abre um caminho do outro. A gente tem que ser dependente dele. Né? É, claro. É, é. Mas o teu nome tá lá. E não é porque não coisou que eles não vão chamar, porque professor de educação física, isso aí eles chamam toda hora. Pô, eu, em 2020, eu não tinha nem feito a prova, eles me chamaram. Então, agora teu nome já está registrado. Então, isso aí. Claro, vai ter uma classificação, é igual eles vão chamar o suplemento. Amém. Então é assim que funciona, né? Então, tranquilo, eu também vou aguardar, esperar e deixa. Tô ajeitando umas outras coisas aí que eu tô com pensamento e o resto mais não tocando. Vamos ver. Então, tá ao vivo. Gravado, aí nós começamos a falar. Daí? Ao vivo. Não, não tem, ué. Ué. Daí, gurizada, boa noite. Boa noite, boa noite. Tentando fazer essa câmera abençoada funcionar, mas Deus abençoar que mais pra frente ela vai abençoar, né? Já tá abençoado. Dois ícones do esporte amador, Geraldo, no meu lado direito da câmera, e nosso amado Giliardi, aqui da colônia, professor do Viário. Então, estamos aqui ao vivo, começando essa transmissão. Eu vou começar com umas perguntinhas particulares. Pelo menos se apresenta aí, gurizada. Dá uma boa noite aí para turma aí que tá. Boa noite, a Ironi, né, a sua esposa, né? E agradeço o convite, né, por você ter nos feito, né? Estamos aqui, nós estamos sempre acompanhando também o seu trabalho, né? Que você tem feito na mídia, e isso é muito louvável, né? E no trabalho social também, principalmente aqui no seu bairro, isso é muito importante, a gente ter uma voz ativa no bairro onde a gente mora, né? Dar valor. Então, isso nos faz ficar contente e por isso, né? Que estamos aqui hoje para bater um papo aí, né? Eu te conheço assim, né? Há pouco tempo em termos de coisa, mas já te conheço em termos de, da mídia, de coisa assim, falando, né? Então, para nós sempre é um prazer estar aí conversando com você. E tu, Gil? Eu, boa noite a você, boa noite ao É, professor Geraldo, boa é, noite, Rosana, a todos os amigos aí que estão nos acompanhando, né? Então, também viemos aí para dar uma força pro amigo. Faço é, minhas é, palavras do professor Geraldo, muito bem colocado, né? Rapaz humilde, é, ele está sempre aí fazendo obras à frente do bairro, sempre colocando as questões que o bairro merece em evidência. Então, a gente fica feliz pelo convite, né? E te agradecemos também aí pelo convite, pela oportunidade e ainda mais por estar juntamente com o professor que a gente tem um carinho, tem um respeito, né? Me ajudou muito na minha trajetória. Também ali, isso é. Me ajudou muito na minha trajetória, né? Principalmente na questão do futebol, então a gente tem um carinho todo especial por ele. Então, Geraldo, cara, o Geraldo é o Geraldo Aurélio Aurélio Frícigo. Frícigo.
Isso. Ah, Na- tem 53 anos de idade, É, natural de Orleans, isso. parente do Rodrigo Hilbert. Ah, Não, não é parede. lateral esquerdo, já chegasse a jogar com o Geraldo ou Miguel? Novinha. Garotinho, iniciando, peguei o professor jogando aí É, nos amadores aí, quando eu larguei era profissional, né? bom, rapaz, cheguei a jogar metade que esse homem jogava. Não, Lateral nada. direito ou Edmilson? Lateral direito, Nada, nada, nada. sou lateral esquerdo. É, Tanto é que o currículo dele fala por si só, né? Se você É, for analisar aí os clubes eu que ele tô passou, vendo aqui, a gente o rodou um primeiro pouco. clube dele foi o Português de 1990. Não, eu nasci em Orleans e fui criado no Criciúma Esporte Clube, de 85 a 89, meu primeiro clube onde eu me criei. Foi o Criciúma? Foi o Criciúma Ó, Esporte Clube. fez a pesquisa É, errada. não, não, mas é que 1990 tá aqui a vergonha. não, isso é assim, Eroni. Eu posso falar um pouquinho? Pode. Eu com 16 anos, eu fui aprovado no Criciúma Esporte Clube, né, em 85, né, numa avaliação, e fiquei em 85 a 80, começo de 89 no Criciúma, né? Então, praticamente eu passei 4 anos no Criciúma, minha base toda, tanto no júnior, juvenil, profissional. Tive o prazer de ser campeão em 86 pelo Criciúma, mesmo sendo um garoto ainda. Só não estou naquela foto porque na época que eles bateram a foto, nós fomos fazer a final do Júnior lá em Joinville. Mas joguei profissionalmente lá no Criciúma. E aí, em 89, quando o Araranguá subiu para a primeira divisão, aí o Valério Mendes, que era o presidente, foi lá e buscou 15 jogadores do Criciúma, emprestado, né? Aí então eu joguei em 89, 90, que foi onde a sua esposa, né, viu ali, aí eu fui transferido para Portuguesa, né? Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Retornei o Araranguá em 91, Eroni. Fui campeão da Copa Santa Catarina e depois fui vendido ao Joinville. Joinville Esporte Clube. Fiquei 3 anos no Joinville. Fui vendido ao Tubarão, o antigo Tubarão Futebol Clube, que era o Forte Clube na época lá, né? E depois fui terminar minha carreira profissionalmente no Operário de Ponta Grossa. Esse operário que hoje está disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro lá no Operário de Ponta Grossa. Então, é, tivemos a oportunidade de hoje jogar com o Wagner Mancini, que é o treinador do Grêmio. Enfim, rodamos. A gente teve uma humildade e a gente aprendeu muito no futebol, Eroni, entendeu? Nos abriu as portas. Claro que, se tu perguntar, na minha época, o futebol ele era mais assim, não se paga como se paga hoje. Se é hoje, o professor Geraldo Comilhão tá milionário. É. O senhor andando aí na rua aí. É assim, né? Mas o professor Geraldo, mesmo se tivesse dinheiro ou sem dinheiro, sempre foi isso aí. Eu sou criado na colônia, sou do interior de Orleans. Para quem não conhece o professor Geraldo, o professor Geraldo ele não só jogou futebol, trabalhou na roça, puxando essas zorras de fumo desde pequeno, trabalhando na roça mesmo. E depois eu tive a oportunidade, né, de qualquer garoto de jogar futebol profissional. Mas as minhas raízes é do interior, a minha raiz é da humildade. A minha esposa sempre diz, tu mora na cidade, mas ainda tu tens o teu corpo no interior. Eu sempre fui humilde. Tu estava falando desse teu estúdio. Eu morei minha mãe e meu pai, quando eu me criei, eu morei em terra batida. Então, a gente não é nada. Então, a gente viajou para cá, viajou para lá. Então, o professor Geraldo é isso aí. O Giliardi conhece muito, eu conheço muito o Giliardi, eu tenho ele como um filho. Conheço o Giliardi desde os 16 anos de idade, né? Foi quando eu trabalhei 5 anos dentro da casa lá. O senhor também trabalhou no Casalar? 5 anos fui. Bastante perguntas aí pro Giliardi. 5 anos. Trabalhou no Casalar contigo? 5 anos. O Giliardi é cria mesmo da Casalar do Giliardi. Então. Por isso que eu quero o clube dele, cara. Então isso aí é a minha história, entendeu? Então depois, claro, aí em 2000 foi quando eu parei o futebol profissional, aí eu comecei a fazer a minha faculdade de educação física e comecei a jogar os amadores. Aí foi aonde eu vim para Casalar e comecei a trabalhar na área do esporte como treinador, categorias de base. E foi assim, então a minha trajetória, e então hoje estou há 32 anos em Araranguá, né? Então moro aqui em Araranguá, onde eu conheci a minha esposa. Então, tenho a minha família aqui, radicalizada aqui, né? Minha mãe hoje, ela mora em Itapuá, mas eu sempre quis morar em Aranguá, porque foi uma cidade que eu me apaixonei desde a primeira vez.
principalmente porque conheci a minha esposa. E depois porque eu conheci essa cidade maravilhosa e foi aonde eu quis criar minhas raízes. Essa é um pouco da história do professor Geraldo. Tá bom, Tomás. É. E agora com essas coisas daquela época aqui, tá aparecendo mesmo? Tá perfeito aí? Olha só, Giliardi. Se apresenta um pouco aí. É, Quem é o Gili? é, Então, muitos me conhecem, Giliardi da Casa Lar, Giliardi do futebol, mas não conhece a verdadeira raiz do Giliardi, né? Assim como muitos araranguaenses, meninos pobres, é, com milhares de brasileiros. A gente vem de família humilde, vem de família que também, como o professor Geraldo falou, vem da roça, né? Peroninho, eu vou pegar uma minha. Meu pai, Estamos ao vivo mesmo, né? Problema. meu pai natural da Barranca, né? Criado na Suranga. Deixa, não tem problema, Giliardi. Estamos ao vivo. É isso aí, isso aí. Então, assim, dando continuidade, pai natural da Barranca, criado na Suranga. Minha mãe é de uma cidadezinha chamada São Martim, próximo a Tubarão, Termas do Cavalo. Imagina. Conhece, né? É. Então tenho raízes lá também. Nasci em Araranguá, até os 7 anos fui criado nessa cidadezinha. Um bugrezinho lá no meio do mato. Morro, lá no interiorzão. Então, com 7 anos a gente retornou para Araranguá. Viemos morar na Suranga. Fiquei ali até os 10 anos. E depois, polícia rodoviária. Aqui era um descampado. Aqui tinha algumas famílias tradicionais, alguns pontos na vila só, né? E a gente veio morar pra cá. Naquela época, os pais. Na época aqui, então Eu o cheguei pessoal. bem nessa época que era no Giliardi. Isso, o pessoal tinha um receio, assim, né? Imagina. Imagina, né? A gente veio do interior e caía numa. Bem ali na boca. Bem na boca. Então, meus amigos, professor bom. Geraldo, naquela época, era filhos de prostituta, de traficante Ah, e sim, tal. isso. E como eu era de fora, aquelas famílias tradicionais daqui já ficavam assim para não deixar os filhos brincar comigo, porque não me conhecia. Isso é né? natural da sociedade Isso. que ela tem. E aí depois surgiu a Casa Lar, que foi onde a gente deu um respiro. Eu e meus 2 irmãos. Sim, mas o Gilmar. Meu irmão Gilmar e a minha irmã Gisele. Ele como eu conheço? Né? Então, aí foi um divisor de águas, assim, que eu digo pro bairro Polícia Rodoviária. O antes e o pós Casa Lar. É verdade. Que foi uma virada para as crianças e adolescentes aqui da região. O Giliardi de hoje é um cara que é amigo dos amigos, busco sempre, como eu tive muitas oportunidades através de projetos da Casa Lar e outras instituições, então hoje eu sou um cara que eu busco, né, projetos para oportunizar outros tantos Giliardes que vêm, que estão aí, né, na nossa sociedade, sem algumas oportunidades, e eu penso que a gente tem que gerar essas oportunidades. Sou pai de família, casado com a Selma, né? A gente se conheceu na Casa Lar. Isso, né? mas... A gente se conheceu Só eu na Casa sei, né? Lar. Ainda adolescente. Só eu sei, né? Ainda adolescentes, né? Constituímos uma família, hoje somos em 5, né? Eu, Selma, Evelyn, a Lavínia e aqui está o Theo, que é a rapinha do Tacho, né? Com 3 aninhos. Então, basicamente isso, assim. Claro que a gente vai poder, né, explanar um pouco mais sobre a nossa vida, mas para aqueles que tem como um cara aguerrido dentro de campo e trombador e busca resultado e tal, aquele ali é o Giliardi competitivo, é o Giliardi atleta, é o Giliardi, mas sou um cara do coração bom, como diz o outro, né? Somos, né? Somos. Graças a Deus, né? Então tem uma aqui, já que tu tá de frente com o Geraldo, tem uma pergunta aqui. Como você começou no esporte lá atrás? Foi por insistência, oportunidade? Quem te influenciou? Olha, Essa pergunta para mim? é pra ti. Pra mim, vamos lá. Como que eu comecei no esporte? Eu sempre fui um cara que sempre fui muito competitivo, e por a vida me impor algumas situações e a gente muitas vezes não ter as oportunidades que a gente desejava, a gente vai criando uma casca, né? E desde dos esportes escolares, seja
que a gente fazia futsal, que era na quadra, que arranhava todo o pé descalço, handball e tal, os professores me passavam as regras e eu sempre buscava ser competitivo buscava ser o melhor dentro dos esportes. Todos os tipos de esporte eu sempre busquei dar o meu máximo e busquei a excelência, assim. Então, eu acho que num primeiro momento, pelos professores que eu tive. E aí eu cito eles, professor Rudimar, hoje é gerente do Banco do Brasil. Posterior a ele veio o professor Ricardo, irmão dele, que veio, né, e também me deu algumas oportunidades numa escolinha que ele tinha no UCA, né? E aí, depois o professor Zé. Então, a gente teve esses na escola, lá no início. Isso. Né? E aí depois surge, como eu falei, como eu falei para ti, surgiu o Casalar nesse meio tempo aí. E aí veio o professor Valcir, Heroíno. Heroíno? Quase ironia. Preparador físico, foi meu preparador físico no Criciúma Esporte Clube e no Tubarão. Trabalhou na casa lá. Isso, Edmilson Mondardo. Edmilson, joguei com ele no Criciúma, hein? Professor Caio, que né, tem uma história junto, né? Depois professor Geraldo, Batista. Então, essas pessoas me incentivaram. Entendeu? Essas pessoas me deram a oportunidade e me mostraram, através do esporte, uma realidade diferente daquilo que eu vivia no meu dia a dia, no meu cotidiano. De passar fome, de morar numa casa de chão batido. É isso. Começar a chorar também. Também sou chorão, cara. Mas pode falar. Mas o cara começa a relembrar, volta o filme. É esse o lado que eu quero mostrar de Araranguá. Porque hoje a turma só vê o Gili e o Geraldo. Olha, tá chorando? O bagulho não sabe a essência de onde vieram. Tipo, ó, duas essências parecidas com a minha. Chão batido, humilde, trabalhador. Às vezes critica sem saber o que a pessoa passou. Se hoje a pessoa tem um pouquinho bem, né, bem material melhor, mas por quê? Porque lá atrás batalhou. É verdade. Eu creio que o Geraldo foi um exemplo para o Giliardi. O Giliardi também está sendo exemplo para o professor que hoje está vendo o aluno pupilo, né? Voar em campo, está com 37, Gil? 40, voando, né? E sobre isso aqui eu já vou fazer uma pergunta em cima disso aqui. Que o Gili vai fazer eu chorar aqui, daí vai. Não, isso aí faz eu parte. Eu passo essa pergunta pro Geraldo e depois o Gili também. Porque eu acho que chegasse a jogar profissional, Gili. Tive a oportunidade. Então, ó, o que o futebol deixou de lição, ou melhor, o que o futebol deixou de lição, ou melhor, o que a carreira do jogador deu de lição para o profissional, o Geraldo ou o Gili, tanto faz, cada um responde. Hoje. Professor, tanto os dois são. Porque eu chamei os dois? Os dois são professor e os dois são treinador. Daí, agora é contigo, Geraldo. O futebol profissional, o amador, ele tem um giro de 180 graus, ele é bem diferente. Eu vim também do amador do profissional na minha época, sou um pouco bem mais velhinho do que o Giliardi, na minha época não tinha escolinha de futebol. Era só a várzea no final de semana. E quando eu tive essa oportunidade, era no final de semana jogando pelada e naqueles tempos, e eu também tive esse sonho, botei isso na minha cabeça e eu queria ser um jogador. Né? Não é porque eu queria, e tudo deu certo. E o que o futebol profissional? Eu em todos os clubes que eu passei, graças a Deus, eu deixei as portas abertas. Entendeu? Todos os clubes profissionais e também amadores mesmo, hoje trabalhando no amador, né? Eu deixei as portas abertas. O Geraldo jogou em praticamente, se eu não me engano, foram 7 clubes profissionais e eu posso dizer que as portas abertas ficaram abertas porque eu entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente. Tive lições, trabalhei com grandes treinadores de renome de seleção brasileira, entendeu? Joguei com jogadores de seleções brasileiras, entendeu? Mas sempre humilde. Então eu aprendi a escutar mais do que falar. Isso eu sempre foi uma coisa que eu aprendi. Porque quando eu era atleta profissional, eu sempre aprendi a respeitar os meus comandados, meus treinadores, onde eu passei, entendeu? E eu sempre fui um cara exemplar, posso dizer assim com toda humildade, de chegar sempre na frente, sempre primeiro,
ajudar os roupeiros, na época, enrolar a atadura. Eu chegava antes, todos da época, todos eles, falecido Seu Dias, falecido Rosquinha, o pessoal lá no Joinville, na Portuguesa, onde eu passava, eu chegava mais cedo para conversar com o roupeiro, para conversar com a cozinheira, e eu tendo, o Giliard sabe disso, sabe, é assim. E isso, eu sempre tive essa amizade, entendeu? Então, isso me proporcionou uma amizade muito grande. Por isso que o professor Geraldo hoje, ele aprendeu já desde novo, ele aprendeu a viver com muito e também aprendeu a viver com pouco. Então eu não me abalo, entendeu? Porque eu sempre prefiro as pedradas do que as flores. Porque as pedras, muitas vezes, elas te dão um alicerce maior. Entendeu? E flores, sabe que no certo tempo elas vão, entendeu? Então tu tem que estar sempre amadurecido. E a gente criou uma casca. E eu pedi meu pai com 38 anos de idade, olha só, hein? Meu pai jogava futebol, eu acompanhava ele. Eu estava jogando aspirante, meu pai jogava no titular na época. Eu peguei meu pai com 38 anos. E isso o que me fez? Eu sou o mais velho da minha família. Eu tenho um irmão com 50 e eu tenho uma irmã com 46. Fiquei com um alicerce, mas com 16 anos eu saí de casa. Eu estava trabalhando de servente de pedreiro quando o Criciúma foi me buscar. Olha só. E a minha mãe me autorizou. Trabalhando na lavoura e ela me autorizou a ir buscar meu sonho. Tá, mas como é que descobriram tu? Eles foram fazer um amistoso, o Criciúma Esporte Clube foi fazer um amistoso lá em Orleans e eu joguei a preliminar. E os caras no outro dia, na segunda-feira, seu Manuel Urbano, seu Maneca, apareceu de Kombi. Naquela época o Criciúma Esporte Clube tinha o bolão, o baú do Criciúma, né? Apareceu de Kombi onde eu estava trabalhando. Quando vocês chegaram em Orleans, na frente do fórum, ali tinha uma grande fábrica de calçados, se chamava JG. Quem fez aquela fábrica ali foram meus tios, entendeu? E eu estava trabalhando de servente ali. E eles chegaram à tarde lá, perguntando, aí que trabalha um garoto aí, tal de Geraldo? Eu disse, é aqui mesmo, meu tio que atendeu ele, tio Guia. Ele é aqui mesmo. Então tá, nós vimos ele jogar muito, nós tínhamos interesse de levar eles 15 dias para fazer uma avaliação. Foram lá em Oratório, que é um pouquinho mais para cima, né, de Orleans, e aonde conversaram com a minha mãe me autorizou, meu tio trouxe a Criciúma, e foi assim. Então o futebol me proporcionou uma grande amizade. Eu tenho, graças a Deus, a gente conversa, o Giliard sabe disso, a amizade que pelos 5 anos nós passamos no Criciúma, contato com vários treinadores, diretores, jogadores, enfim. E ela me deu uma educação muito grande. O futebol eu aprendi como um quartel. Então, para mim, por isso que hoje eu sou um pouco meio abusado, meio chato, o Giliard sabe disso, em relação ao futebol, entendeu? Porque eu sempre gostei das coisas certas, regras, e eu sempre trouxe isso para a minha vida. Então, por isso que às vezes as pessoas acham que o Geraldo é um pouco antipático. Geraldo não é antipático, o Giliard sabe disso, é um cara amigo de todo mundo, tem um coração muito grande. Jogadores que passaram na minha mão, o Giliard sabe disso, são vários. Trabalhei por 6 anos no Criciúma Esporte Clube na categoria de base. Roger Guedes, Marlon, Dodi, Ezequiel, tudo foi cria minha no Criciúma, o Giliard sabe disso. Levado para dentro, Carlos Eduardo, enfim, né? E assim foi. Então, tivemos esse trabalho. Então, o futebol nos proporcionou uma amizade muito grande e um carinho que a gente deixou e ainda deixa aí na nossa região e por onde passou. Isso foi o que o futebol me proporcionou. E para ti, nosso Gili? Para mim foi a base de tudo, né? Porque através do futebol a gente aprendeu a ter disciplina, a gente aprendeu a se socializar mais com as pessoas. E é isso que o professor falou, a questão das amizades, as portas que se abrem pra gente através do esporte num todo, mas o futebol, no nosso caso, foi o que deu que nos proporcionou isso tudo, né? Então, da mesma forma, se eu conhecia um pouco, um pedacinho, uma partezinha desse nosso estado, do nosso Brasil aí, foi através do futebol. Porque imagina um menino humilde que, o professor sabe disso, que pegava na época R$2 ali, se pegasse da família para poder ir a Criciúma ajudar na passagem do ônibus da escolinha, fazia falta em casa. Fazia falta em casa. Né? E a gente, graças, né, à compreensão das pessoas que estavam à frente de projetos, não, vamos com a gente dá um jeito aqui, tu só vai e faz a tua parte, só joga. Né? Então foi dando essas oportunidades
E aí hoje a gente tem um entendimento, a gente busca, porque a gente teve isso através do futebol, das pessoas que tinham essa competência, essa visão diferenciada também, porque a gente não pode ficar pegado só na questão do futebol, né? Tem que ver toda a questão social e tal, humanitária, né? Porque assim, se você, às vezes, né? porque se você focar só na questão do talento do menino dentro de campo, te ajudando na tua equipe ali e tal, tu esquece da outra parte, que de repente aquele menino, O Mike Tyson era rei. de repente aquele menino lá, aquele Giliard lá não tinha almoçado, não tinha tomado café da manhã, Passou uma necessidade na viagem. Assim, mas é verdade. Então, o futebol, cara, ele abriu as portas para tudo. Se hoje eu posso vir aqui, ter um convite para vir aqui, para ir na Rádio Aranguá, para ir na TV, foi graças ao futebol. Tá chorando e tá fazendo chorar, cara. Não, mas porque tem o futebol em si, não só o futebol, o esporte em si, ele proporciona coisas boas e coisas ruins, né? É igual o Girard tá falando, se não fosse o esporte, talvez ele não tinha tomado um café, comido um almoço, né? Ou uma cama para deitar. Mas tem gente, olhando já aqui para essa câmera aqui, olha que 2 exemplos aqui de pessoas humildes, trabalhadoras, aguerridas e outras. Exemplo aranguaense, nós estamos falando do nosso povo. Tem pessoas aqui que têm toda a oportunidade do mundo, que eu conheço alguns, e não aproveitam. E o cavalo, como diz aqui de Itara, ele passou uma vez, né? Como é que se fala? Auxiliado uma vez. Tem gente que já teve 4 vezes a chance e não aproveitou. Então pega o exemplo do Geraldo, o exemplo do Giliard que está aqui, os dois estão emocionados, que ele falou da família dele aqui. É uma coisa que é massa, não é uma coisa que é forçada, né? Não é uma coisa forçada. O Giliard hoje, que eu sei, ele está na igreja, né? O Giliard, ô Geraldo, eu conheci você, o meu irmão tem tu como ídolo, mais novo, o Lucas. Mas esse cara aqui, toda vez que eu trabalho no campo, tinha 24 jogadores, 60, eu só focava nele. Ninguém vai botar a mão no meu Gil. Ele sabe disso, né, Gil? Eu tenho ele como um pai, cara, porque ele é o único que chega em mim, ele sabe disso. E eu respeito. Mas todo mundo tem uma porque pessoa assim pra ajudar. A pessoa conquista o respeito, não é do dia pro outro, não, Geraldo. Não é forçado. Não é forçado uma coisa assim. Verdade. Então, vocês aqui, aproveita, deixa aqui, eu cortei o Giliard aqui, mas pega isso aí pra vida, exemplo dos dois. Eu chamei os dois por causa disso. Porque os dois têm a mesma experiência de vida, passaram por perrengue. Um deixou a EC, o outro tá quase pegando, daqui a pouco nós vamos entrar nisso. Mas, dando continuidade aí, é só para chamar um sermão aí. Tanto é verdade, né? Tanto que quando eu cheguei na Casa Lara, o Giliard, eu tive a oportunidade dele ser meu atleta, né? E ali, ele mais outros, e depois a gente foi lançando, né? Eu tive, eu posso dizer que eu tive o prazer de jogar com esse guri, né? E vários, né? Mesmo largando profissional, a gente jogou aqui o amador, claro que eu não joguei muito o amador em Aranguá, foi pouco. Eu joguei mais na região, tanto de Torres e a região de Orleans, porque o futebol também, depois do amador, ele me ajudou ajudou financeiramente a pagar a minha faculdade. Porque que eu não queira, era uma maneira de nos ajudar, né? Entendeu? E que é assim que funciona. Então, hoje eu vou num giasse, eu vejo pais de família, professor Geraldo, quanto tempo? E eu vou numa quadra, vejo, aquele rapaz jogou comigo, tive o prazer dele ser meu aluno, e as pessoas agradecem a gente, né? Isso é que nos deixa gratificante. Mesmo que não se tornou um atleta profissional, né? Mas o legado, isso é o mais importante, né? Porque tu sabe que ajudou alguém. E como diz o Giliard, né? Para quem vem de baixo, olha, é complicado, mas graças a Deus o Giliard é um exemplo, ele sabe disso. Eu estou falando aqui, as conversas que eu tenho com ele no WhatsApp, as orientações, e toda vez que eu estive na frente do comando, eu sempre o busquei pela sua liderança, porque o Giliard ele sempre foi um exemplo de liderança positiva, e isso eu sempre quis no meu time de liderança positiva. Então, só tenho que parabenizá-lo, né? E a vida seguir, né? Então, é assim que funciona. Tem uma pergunta aqui que é interessante aqui. Referente à Casa Lar, né? Os dois também já. Certo. Vou perguntar para os dois, eu jogo a bola pro Gil. Certo. E depois o Geraldo dá o checkmate. Certo.
que já foi professor lá também. Até porque o Giliardi, queira ou não queira, ele se criou, praticamente, ele viveu uma vida bem maior lá dentro da Casa lá do que o professor Geraldo, nos dois aspectos. Teve algum jovem jogador que você teve a certeza, esse aí vai ser o cara, o cara da bola, mas isso não aconteceu, e por que isso não aconteceu? Agora entra que nós estávamos falando, tô tentando montar as perguntas aqui, mas entra que nós falando, caráter, um pouco também isso, né, hoje? A oportunidade, né? Eu vou falar assim, no começo, quando a gente iniciou, a gente tinha uma maneira de olhar o menino que chegava ali, Claro. né? Olhava e tal, como a gente estava uma inexperiência e tal, a gente se encantava no primeiro momento, Claro. né? Esse vai ser o cara e tal, tá? Só que, com o passar do tempo, e aí eu posso trazer isso para minha história, Sim. né? Para minha, não sou nada mais do que ninguém e tal, tive minhas oportunidades, mas assim, lá no começo, quando eu era guri, o pessoal olhava, se esse rapaz não for profissional, ninguém mais é. Ninguém mais é. Mas só que, em volta desse rapaz, tem todo um contexto, tem toda uma história, tem todas algumas situações. No meu caso, só um pouquinho, filho. No meu caso, pai depressivo, muita pobreza, né? A mãe, quando não era o pai, tentando suicídio, era a mãe, né? Sem condições de dar luta diária, uma né? luta diária num todo, até para se alimentar, Sim. para ir para a escola e tal, aquela coisa toda. Então, não bastava só ter o talento, né? Não bastava só o Giliardi ter o talento, assim como outros tantos apareceram ali que a gente de repente apostou algumas fichas e não aconteceu por N situações, né? De repente uma separação da família, de repente por se mudar da cidade, enfim, aí, né? A vida é que vai moldando isso, né? Alguns meninos nascem com um talento nato, né? Alguns tem que ser. Outros são lapidados, vão aprendendo com o tempo e tal. E de repente aquele que tem um talento nato relaxa, não vira. Não vira. E aquele batalhador, o trabalhadorzinho ali que foi aprendendo, né, as artimanhas do futebol. E aí o futebol não é só o cara que dribla bem, não é só o cara que faz o gol. É toda uma questão tática, técnica, psicológica, física, né? Então abrange uma série de situações. Teve situações de meninos que chegaram ali que a gente apostou, esse vai ser o cara? Teve. Por que não virou? E aí... Não é o professor que vai conseguir te... Não, né? É que na verdade, como o Giliardi está falando, né, tanto da história, nossa, eu me lembro quando eu cheguei na casa lá, em 2000, a minha conversa com o João Zé, que é o diretor, né, e tudo lá, o Giliardi sabe disso, eu sempre dizia pro João Zé, nossos olhos não podem só estar estagnados só em cima de um jogador, nós temos que plantar. O que é o plantar? Nós temos, na época, eu vou dar um exemplo aqui, né? Pode falar. Um grande meu abraço para esse mãe depois ele estiver escutando, porque eu tenho um carinho muito grande dele, né? Era o Juari que estava estourando na época, né? Eu me lembro que já estava no Grêmio, né? Sim. E eu disse, obrigado. E eu disse pro João, Posso você referir, batatinha frita? o Juari, ele já está plantado lá dentro do Grêmio. Agora nós temos que começar a olhar com mais carinho para as outras sementes que estão aqui dentro da casa lá. É um goleiro, é um zagueiro, é um volante, é um atacante, é um outro. E vamos começar a plantar essas sementes em vários clubes aí, para dar oportunidade para todo mundo. Né, João? Né? Sim. E foi assim. E como diz o Giliardi, alguns já saem, Deus já planta o talento na própria pessoa. Alguns, tu busca um diamante e lapida ele. Pega a pedra bruta. Eu tenho um exemplo que se chama Iago Maidana. Eu estou lá em Três Coroas, eu vejo esse zagueiro jogando e falo pro Evandro, diretor das categorias de base. Iago Maidana, zagueiro. Atlético Mineiro, enfim, entendeu? E digo assim, olha, eu quero aquele guri lá no Criciúma. Tinha 13 para 14 anos. Ele disse, não, mas ele é muito grandão, é muito molengão e não sei o que. Mas ele é um guri. Temos que lapidar ele. Tu também era grandão, também era, tu é um cara grande também. Vamos lapidar ele, o Criciúma tem tudo. Tu queres mesmo? Quero. Hoje tá aí, vai pro zagueiro. Entendeu? Então, tem alguns que já vêm com dom e lá na frente relaxa. Desanda. Entra dinheiro, começa a ficar tudo certo, tá tudo bem. Tudo bem.
tudo bem, Mulher, tudo, bebida. E tem aquele que batalha. Nós temos 2 exemplos grandes no futebol mundial, que se chama Cafu e que se chama Dunga. Eu achei que tu ia falar Cristiano Ronaldo. Também? Não, também. É o mesmo estilo deles, né? Mesmo que o Cristiano Ronaldo Não tem talento, tem força de vontade. mas foi buscar, entendeu? Trabalhava, como Deus trabalha, até nas férias ele trabalha. Por quê? Porque É ele um não atleta profissional. profissional, ele vive aquilo ali. Mas quantos de Cristiano Ronaldo tem na vida real também? Em busca, né? Mas assim, e daí de repente também às vezes tem aquele momento de dar tudo certo na hora certa, no momento certo. Isso tudo tem isso. E tem a mão de Deus também, que às vezes tem tudo isso. É um conjunto de obras que tem que favorecer a todo vapor. Porque eu digo assim, ó, eu sempre dizia lá na categoria de base, no Criciúma Esporte Clube, se falar do Roger Guedes era toda reunião eles queriam dispensar. E eu dizia, isso é um cheque ouro em branco. Pode perguntar para o senhor Rafael, uma hora fala com o Edilon, foi eu que avaliei o Roger. Não, mas ele é meio vadio, meio preguiçoso, não, mas ele é jogador de jogo. Às vezes de treino ele é meio preguiçoso, vamos trabalhar é diferente. Entendeu? Então é assim que funciona. Então o que acontece? Tem jogador que tem que estar em cima, tu olha nele, lapida e tudo. E hoje. É casa tua. E hoje, Eloni, o que o Geraldo lamenta, eu hoje, assim, como um ex-atleta profissional que vivo aqui em Araranguá Esporte Clube, porque nós temos hoje em Araranguá uma escolinha particular, uma escola de atletas particular que se chama Casa Lá, temos uma escola particular que se chama Grêmio Fronteira, e tem uma escola de futebol de salão, e tem as meninas ali também, né, da Sementinha, que fazem um belíssimo trabalho, e também temos mais uns outros trabalhos aí, mas o Araranguá Esporte, aqui não o Araranguá Esporte Clube, mas o município de Araranguá, Pode comer isso aí, entra nesse assunto, vamos entendeu? lá. Está muito atrasado em realizações em categorias de base. Se nós falarmos hoje, eu falo isso com todo respeito, com toda autoridade. Porque eu vejo assim, ó, Araranguá é o único município da MESC que não tem uma escolinha de futebol do município. O Giliardi está aí e não deixa eu mentir. Porque não é admitido. Eu sei que agora nós assumimos uma nova gestão e nós temos lá dentro dessa nova gestão um cara que foi ex-profissional, que se chama Erlos Almeida, e também temos um diretor de futebol, que também foi um ex-profissional, Aurélio Espíndola, que teve na época, foi júnior do Araranguá, e também ele chegou no profissional ali na época que eu estava. Então eu acho que agora o Araranguá, o município em si, não estou falando do Araranguá Esporte Clube, eu estou falando do município. Nós temos que resgatar novamente, não só o futebol, eu estou falando de tudo. O esporte no todo, né? No todo. Mas o esporte é a base de tudo. É boxe, é basquete, é futsal, Atletismo, voleibol, e aí vai. O Araranguá está parado, estagnado, já faz mais de 16 anos. O boxe em si tem eu duas, lamento né? isso aí. Se tu em todos os municípios está sempre funcionando, mas Araranguá espero que agora... É tipo o Emo, cara, o Emo tem bagulho tudo ali funcionando. Não, tem, todo mundo tem. E o interessante, professor, que antes mesmo, né? Antes mesmo dessas questões, desses 16 anos, nós já sofríamos bastante, né? Principalmente nós que estamos no meio do futebol. Olha que futebol é uma paixão nacional, dificilmente alguém não tenha um membro da família que goste de futebol, né? Sempre cada família vai ter pelo menos um membro que gosta de futebol. Então, e a gente já sofria com isso. Eu lembro que quando, ainda na época do professor Geraldo, para nós colocarmos os meninos de Araranguá aqui da escola de futebol do Casalar, vinha Morro Grande, Meleiro, Turvo, fazer parcerias para pegar os meninos aqui, e a gente não tinha oportunidade em Araranguá de colocar os meninos para jogar, disputar pelo município de Araranguá. E de 16 anos para cá, aí acabou. Nós éramos referência no atletismo, nós éramos referência no futebol de salão, voleibol. E aí, se você perguntasse pro pessoal da administração aí, não sabiam nem uma certa feita, eu estava no centro de Araranguá num evento, conversando, com todo respeito, né, com as pessoas, mas assim, isso foi fato verídico, tá? Quando o Araranguá estava para iniciar em 2017 na Alarme, eu conversando com um dos chefes do município,
E ele assim, pois é, Araranguá já vai entrar profissional? Eu não sabia. O chefe do município não sabia em que situação que estava o Araranguá Esporte Clube. Para te ver a situação do nosso esporte. Então, como o professor falou agora, nós temos pessoas competentes, pessoas que conhecem, estiveram dentro de clubes, sabem o que Araranguá, o caminho, sabem o que Araranguá está precisando, e eu tenho certeza que eles podem fazer diferente. Podem fazer diferente. Estão Todos os aspectos. todos os aspectos. Eles podem abrir outro, como é que se fala? É outro núcleo, fora o que tem, de pessoas igual vocês, né? Pode. Voltada para o esporte, Claro. conhecida do esporte, raizada do esporte, Isso. que respira esporte e tem respeito pelo esporte. Daí sim, Isso aí. entendeu? Fazer um núcleo de 5, 6 cabeças. Ó, o Gil da Casalar, o João, o Geraldo, Enfim. mais uns caras, pá. Esse vai ser o núcleo, fora a Secretaria de Esporte. Não tô falando que o Aurélio, isso, aquilo, tá fazendo um belo trabalho, tô falando pessoas do tete a tete. Entendeu? E lá, vamos lá naquela vila que precisa. Ó, precisa Ouvir mais as pessoas, né? tem um guri lá que é bom. Tipo um assistente social. Ó, aquele guri é bom, aquele lá também. Fazer um projeto. Araranguá é muito grande, né, Euroni? Já tem 80 mil, né? Hoje nós podemos ter um núcleo, por exemplo, lá em cima, ali no bairro, ali, por exemplo, Santa Catarina, ali pra cima, um núcleo ali, um outro núcleo aqui mais no centro, outro núcleo um pouco mais lá pra baixo da coloninha, mas em tudo, não só o futebol, mas Sim, o sim. esporte geral, entendeu? E como você falou, por quê? Porque isso abrangeria quantas crianças, quantas pessoas, daria oportunidade para, como o Giliardi disse, eu trabalhei no município, pô, que além de tu me dar o treino, eles te davam um lanche. Tem crianças que às vezes, eu sei porque eu trabalhei na casa lá, o Giliardi sabe, que ia treinar lá, e o Giliardi passou por isso. Tinha criança que chegava lá para ir treinar, não era nem para treinar, era para comer. Porque já ia lá para treinar, para comer, porque não tinha comida em casa, né? Esperava. Então, isso tudo, eu acho que o município de Araranguá, ele tem prefeito hoje, César, Emerson Almeida, que está lá na frente também, Aurélio, eles têm que hoje, porque o esporte, ele é um dos caminhos que abrange uma grande sociedade. Aí vem aquele lá que nós estávamos falando esses dias, Gil, que o Gil também é voltado da política, podia dar um incentivo às famílias. Ó, teu filho vai fazer esporte, tá? Todo mês vai ter um auxílio do município. Já tem do governo federal, governo estadual, mas o município em si, uma cesta básica, um todinho, um iogurte, alguma coisa que a pessoa, opa, eu vou porque ele vai ter para ajudar a minha família, e ele já começa a acostumar a ganhar as coisas pelo esporte dele, pelo talento dele. Ó, joguei ali no Sementinha, ganhei uma cesta básica por mês, já é um pagamento. Entendeu? Sabe quem fazia isso aqui muito? Era o professor Zé Fininho, Sim. o professor Celso. E não pegava bastante criança, trazia, porque é difícil trazer criança também. Sim. Eles ajudavam, tinha criança, por exemplo, tinha guri de 14, 15 anos que tinha que trabalhar, nós garantimos uma cesta básica. Sabe? É o que o falou aí agora. Porque tem gente. Uma boa essa? Nós temos um atleta hoje aí que tá Vamos lá. querendo se aposentar, vamos dizer assim, né? Ganhando 1 milhão e lá vai tantos por mês, que nós levamos cesta básica na casa dele. né? Então, esse é um hoje ele faz isso aí. que é um cara bem sucedido. Né? E Hoje ele fez um grande exemplo. E quantos outros que a gente levou também, que são policiais militares, que são advogados, que são oficiais de justiça, enfim, que estão atuando em várias áreas da sociedade, porque tiveram uma oportunidade, né? Tiveram esse exemplo dentro do esporte. Mas ainda há tempo do prefeito, eu sei que ele me assiste, fazer um projeto desse, sem fins lucrativos. O fim lucrativo é só o quê? Para conseguir o alimento, para conseguir. Ó, eu sou daquele que, se fosse prefeito, eu sei que é difícil, mas como vocês sabem, vocês já foram de times grandes aqui de Araranguá, times pequenos, times de fora. O futebol amador hoje em dia não só o futebol, o esporte em si. O Geraldo tá com a AEC, que vai passar pro Gil, tá, beleza. O AEC não precisa mais gastar com uniforme. É um gasto a menos. O município dá uniforme. Tem 12 times no municipal de Araranguá. Os 12 times, a prefeitura cede uniforme. Porque para a prefeitura não é nada 1.500 uniforme, cara. Já é 1.500 que dá para investir mais no quê?
num gelol, numa carne, numa carninha, numa cervejinha, para incentivar mais as pessoas para o campo, né, para trazer a família de novo. A prefeitura devia, o esporte para criança também, né, Gili? Tu tá na sua conversa aqui, Gili. Isso aí que tu falou. Ó, tu tá aqui com nós, uma cesta básica, as tuas notas tá bem? Tá bem, tá. Ela tá com a cesta básica. Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês assim, de maneira grotesca, né? O bom é a gente ter um projeto bem fundamentado e tal, mas eu vou dizer pra vocês o seguinte, que através do esporte tu tens menos presidiário, tu tens menos hipertenso, tu tens menos fila nos hospitais, através do esporte tu vai ter menos gente na rua pedindo, né? Tu pega Sombrio hoje, cara, na questão do esporte, assim, ó. E aí a gente, claro que a gente acaba até sendo repetitivo na questão do futebol, porque nós estamos inseridos nesse meio. Mas se você pegar os campeonatos municipais no Sombrio, tem sub-11, sub-13, sub-15, sub-20, tem terceira divisão, segunda divisão, e olha que Sombrio, tu olha assim, mas onde é que estão todos esses atletas? Cadê? Onde é que estão esses jogadores aí? Da onde que sai tanto? Porque existe um incentivo desde a base, das crianças, dos adolescentes. Então, o município só tem a ganhar, professor. Só tem. Hoje, através do esporte. Sobre o ano passado eu estava acompanhando, teve o futsal da Lave, teve o campeonato de escolinha, teve tudo isso aí. Isso. Então, eu acho que esse ano, por exemplo, está na hora agora, né, do nosso secretário, junto ali, né, o pessoal que vai pegar, vai tocar isso aí, já começar a reunir, quem vai ser o professor tal de tal núcleo de futebol, de salão, de coisa, e já começar o quê? A organizar essa situação. Porque a participar dos campeonatos, como tu disse, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, enfim, o futsal aberto e começar a movimentar a sociedade. É isso aí. É o melhor custo-benefício para o município, e através do esporte. Eu sempre sei disso porque tu sabe disso. Todo atleta, todo menino que busca o esporte no alicerce em si, ele nós podemos botar 98, 99% que não procura os caminhos das drogas. Porque aquele que realmente procura esse caminho não consegue fazer o esporte. Sabe disso que nós já tivemos alguns probleminhas. Várias situações. Disso, né? Então, mas graças a Deus, no meio do caminho foram poucos que se perderam, né? Então, por quê? Porque o esporte, ele abre um leque muito grande para a sociedade, para vários setores da vida, né? Então, eu acho que o município, vamos estar na torcida, né? Para que possa esse ano aí, agora 2022, começar com o pé direito,